Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prostcast, o nosso podcast da próstata. Hoje eu tenho o prazer de receber o seu Ademir Della Flora, um paciente ilustre que fez a cirurgia comigo do MILEP, a enucleação da próstata com laser minimamente invasivo, com os aparelhos mais finos, há 40 dias. E o seu Ademir tem uma história muito rica, porque ele já tinha feito uma RTU, uma raspagem da próstata, há 8 anos atrás. E aí ele teve um crescimento novamente do adenoma e veio para fazer um novo tratamento, que é a retirada completa do adenoma. E ele que passou pelas 2 cirurgias, vai contar para a gente como é que é a vida de quem tem hiperplasia, como é que foi a experiência da primeira cirurgia e como é que foi a experiência dessa outra cirurgia que ele fez. Tudo bem, seu Ademir? Tudo bem, doutor. Eu queria agradecer de estar aqui conosco, compartilhando sua história. A gente já vem há alguns anos aí gravando sobre a hiperplasia, sobre os tratamentos, mas esse espaço aqui é para a gente ouvir histórias reais de pessoas reais, né? E hoje tem pouco tempo que a gente operou. Quantos dias a gente operou? 40 dias. 40 dias, né? E, como eu estava dizendo, o senhor teve a hiperplasia ainda muito jovem, né? Sim. Você tem história na família de hiperplasia? Tem. Meu pai já tinha próstata esse aumentada, problema. teve que tratar também. Teve. Então, lá em torno dos 50 anos, você já estava sintomático, urinando com dificuldade, né? Já. Qual foi o primeiro tratamento que você fez quando começou a urinar mal? Tomou algum medicamento? Tomei medicamento. A princípio eu tomei medicamento que fazia efeito, depois não estava fazendo mais. Existem 2 famílias de medicamentos para melhorar o sintoma. Infelizmente, o medicamento não desobstrui o paciente, mas ele consegue controlar o sintoma por alguns anos, né? Ele relaxa as fibras musculares que existem na zona periférica, na cápsula da próstata, e dá um alívio logo na primeira semana. E tem um outro que ele bloqueia o efeito da testosterona na próstata. E aí a próstata diminui um pouquinho, depois ela volta a crescer numa velocidade mais lenta. Você chegou a tomar esses medicamentos? Cheguei. Por isso eu tomei primeiro um remédio, daí eu troquei de médico porque não estava fazendo efeito. Aí ele me receitou um outro tipo de remédio. Em poucos dias que eu estava tomando aquele remédio, eu senti muita diferença na minha vida sexual. Efeitos colaterais na função sexual. Exatamente. A gente sabe que a testosterona é um hormônio fundamental para o desejo sexual, ela age no cérebro. E ela que dá a vontade de fazer sexo. Essa é uma indicação, ela bloqueia os efeitos da testosterona, muitos pacientes referem a uma diminuição da libido, né? Isso é notável tanto pelo paciente quanto pela parceira. E é uma das principais causas, né, dele querer parar, né? E com menos desejo existe também, às vezes, um prejuízo da função erétil. A gente não tem a mesma facilidade de conseguir ereção. E aí você não quis continuar tomando essa medicação. Aí eu liguei para o médico e voltei lá, daí ele me explicou, realmente esse remédio pode dar efeito colateral para alguns pacientes. Então eu fui o sorteado que... E parei de tomar, em poucos dias depois voltei a tomar o normal que eu estava tomando e minha vida continuou nesse ponto normal. Sim, melhorou da função sexual quando parou o remédio. Isso. Tá. Existem 2 remédios nessa família, né, que é a finasterida e a dutasterida. Os sintomas, o efeito é muito semelhante e geralmente parando recupera, né? E aí, na época, te ofereceram um tipo de cirurgia. Exatamente. Né, que foi feita a RTU, a ressecção transuretral ou a raspagem da próstata, né? E a sua experiência é muito rica para a gente aqui, porque você passou pelas 2 cirurgias. Há 8 anos atrás você fez a raspagem, a RTU, e agora você fez a enucleação com o aparelho fininho, o MILEP. Então o senhor pode dar o depoimento de uma mesma pessoa de como é que foi a primeira e como é que foi a segunda cirurgia, né? Na primeira cirurgia a gente usa aquele aparelho mais calibroso, que está associado a um trauma da uretra. E como é que foi assim, a experiência no hospital e no pós-operatório nessa primeira cirurgia? Foi feito, cheguei a ficar 4 dias nos hospitais. Internado por 4 dias? Internado e sondado. Com aquela sonda que fica em irrigação contínua. É comum, após a RTU, a gente precisar ficar um tempo internado porque fica sangrando um pouco do lugar que é feita a raspagem. E aquela sonda ela permite uma irrigação para não formar coágulo, não trancar. Só que às vezes fica sangrando vários dias. Existe uma taxa até de transfusão de sangue nesses casos. Eu acho que uns 35, 40 dias eu fiquei sangrando na primeira cirurgia. Em casa ainda, depois da alta, persistiu a queimatura. Exatamente, fiquei sangrando muito. E com essa agora,
5 dias depois, já não estava saindo uma gota de sangue. A urina ficou clarinha já. Clarinha, normal. E internado nessa segunda cirurgia com aparelho fininho com laser. Ficou quantos dias internado? Menos de 24 horas. Operou de tarde, tirou a sonda no outro dia de manhã, na hora do almoço eu saio do consultório, vou lá e alta. Isso aí. Então, 4 dias internado na primeira e uma noite... 5 dias, 4 com sonda e mais um com sem a sonda normal, sem a sonda para ver como é que... 5 dias internado versus menos de 24 horas. E o outro dia ficou mais de um mês ali com sangramento na urina ainda, e dessa vez no 5º dia já clareou de vez. No 5º dia já estava normal. Com o laser a gente coagula muito melhor as artérias, os vasos mais calibrosos, o que dá uma segurança que permite a gente retirar a sonda em menos de 24 horas. Isso é uma grande vantagem para o paciente que trabalha, que tem o seu negócio. Tem gente que às vezes consegue um atestado e pode ficar em casa, mas o cara que precisa, se não trabalha não ganha, não dá para ficar 30 dias sem fazer nada, né? Dá, né? Então, muitos pacientes às vezes têm alta num dia, e se o cara não trabalha fisicamente, trabalha com a cabeça, o cara volta a trabalhar 1 ou 2 dias depois, né? Então, essa recuperação mais rápida é muito vantajosa. Em termos de sintoma, da primeira vez e dessa vez, o que você notou assim? A primeira vez, nos primeiros, eu não sei exatamente quando, mas eu acho que no máximo 3 anos depois, 4 talvez, logo eu já comecei a sentir diferença e meu PSA voltou a crescer novamente. Isso aí acontece porque a hiperplasia, ela é o crescimento somente da porção central da próstata, como se fosse uma laranja, uma pocã, e aí a polpa da laranja vai crescendo e vai comprimindo o canal da uretra. Na RTU a gente faz uma raspagem com uma resistência elétrica e consegue fazer um túnel no meio do adenoma, mas é quase impossível a gente tirar todo o adenoma, porque se for muito fundo pode perfurar a casca e extravasar a urina para dentro da barriga. A gente tem que abrir para suturar essa perfuração. Então, em geral, a gente precisa deixar uma camada de proteção para não furar. E com o passar dos anos, isso volta a crescer. E foi o que aconteceu com o senhor. 8 anos depois, o senhor estava completamente obstruído, tinha recidivado todos os sintomas e foi necessário buscar novamente o tratamento. Eu acho que nos 6 anos e meio, por aí, 7, eu já estava pensando em fazer novamente outra, onde eu encontrei, graças a Deus, Aí pesquisando, descobriu que a tecnologia tinha evoluído, então, não precisava fazer aquela cirurgia mais. Exatamente, daí hoje em dia, pesquisando e vendo, vou ter que procurar, porque chegou num ponto assim que eu não podia nem me divertir mais, porque estava num lugar de 20 minutos, meia hora, eu tinha que ir no banheiro. A frequência urinária era muito assim, e eu nunca tinha a sensação que eu estava com a bexiga esvaziada. Parecia que sobrava urina na bexiga. Isso é uma queixa muito comum. A bexiga ela contrai, mas se está muito obstruída, ela cansa e ela sobra urina. Chama de resíduo pós-miccional, né? E quando esse resíduo é muito grande, você sai do banheiro em pouco tempo dá vontade de novo, porque sobrou urina. Isso é especialmente incomoda, especialmente durante a noite. A gente tem que ter um sono reparador para de manhã estar com disposição. E se o cara precisa levantar da cama para urinar 1, 2, 3, 5 vezes, o cara não dorme. Quantas vezes o senhor estava levantando de noite? Eu dei 8 a 10 vezes por noite. 8 a 10 vezes por noite. Estava crítica a situação. Tanto é que assim, eu tenho uma história de uma viagem que eu fiz para uma pescaria, que eu pensei assim, eu não vou poder beber na viagem, nós estava numa excursão, nós estava de ônibus, daí num banheiro com 20 e poucos homens, se eu tenho que ir no banheiro e o banheiro está ocupado, chegou num ponto que eu não conseguia segurar mais. Então, na minha cabeça eu estava sempre pensando a turma tudo bebendo, fazendo festa e tal, e eu naquela, não vou beber. Mas daí daqui a pouco, não, vou ter que tomar um gole. É uma coisa que não tem no livro, né? Que é o transtorno social da hiperplasia. Você se limita. Tem paciente que não vai mais com os amigos tomar cerveja, porque se toma cerveja o cara não dorme. O cara não pode tomar lá água no carro, numa viagem, porque vai ter que parar toda hora. E isso aí atrapalha, né, a vida de relação, a amizade, né? Eu, depois das 6 horas da tarde, eu procurava não tomar mais nada, porque senão eu não dormia. Chegava no... E não precisava tomar tanta coisa assim para
No mínimo, que eu não tomasse nada, eu levantava 5 vezes por noite. Meu Jesus amado. E quando eu tomava, 8, 10 vezes, assim que... E se fosse no banheiro e fizesse... Um xixi com vontade, esvaziasse tudo, né? Mas nem isso. Nem isso. Hoje, meu Deus, hoje é... 40 dias depois, eu fui lá com aquele aparelho fininho, te mostrei, né? A gente faz um vídeo para mostrar o aparelho passando pela uretra de forma atraumática. Ao invés de raspar, a gente vai descolando e tira 100% do adenoma. Isso garante a durabilidade. Eu te falei que aqui eu te dou garantia de 150 anos de idade. Até os 150 anos está na garantia. Se crescer de novo, para voltar, está na garantia. Tá ótimo. Porque saindo tudo, a zona periférica, a casca da aranha, não cresce de novo. Então é a cura definitiva. Não vai voltar daqui a 8 anos para operar uma terceira vez. Né? Eu já vi paciente na 5ª vez vindo aqui que já tinha feito 4 cirurgias incompletas. Essa é uma vez só para o resto da vida. E aí eu posso operar um cara jovem com 50 e poucos anos, porque eu sei que quando ele viver até os 100 anos, vai ficar urinando bem. Entendeu? E é isso que é importante. E aí, isso teve alta no primeiro dia, como é que ficou a força do jato? Nossa, quando eu fui a primeira vez no banheiro, depois já que foi tirado a sonda, meu Deus. E depois disso, a minha esposa costuma dizer que ela não escutava eu fazer barulho no banheiro. Barulho da água batendo na água. Ela disse que não via, que não tinha, né? Porque ficava caindo na louça porque não tinha pressão. Era um conta-gota, né? E agora acorda ela de manhã cedo. Agora graças a Deus e ao doutor aí, estamos curados. Em relação ao esvaziamento, agora você vai no banheiro, você sente que esvazia a bexiga toda? Toda. Naturalmente, quando a gente esvazia a bexiga toda depois da cirurgia, a bexiga demora muito mais tempo para encher. Nossa. Então aumenta esse intervalo entre as micções. Você notou uma melhora? Hoje eu tomo chimarrão até a hora da janta. Eu janto, eu tomo mais alguma coisa e vou no banheiro uma vez por noite. Isso que nem cicatrizou ainda. Leva 90 dias para completar a cicatrização e nessa fase ainda fica um estímulozinho da bexiga, das casquinhas, que pode aumentar um pouco a vontade de urinar. Depois dos 90 dias vai melhorar mais ainda. E a outra, aquela bexiga, eu filmo na bexiga para mostrar para o paciente. Ela fica muitos anos obstruída, ela fica toda musculosa, trabeculada, ela vai se recuperar agora dos próximos 3 a 6 meses, entendeu? Então ainda vai melhorar mais ainda. Mas já com 40 dias você já percebe que você pode tomar chimarrão, pode... Tranquilo, sem medo, não tem mais aquela preocupação de antes, não vou tomar porque eu vou ter que ir no banheiro, não vou tomar... Depende do lugar, porque muitas vezes tu tá num lugar tu não sabe dos banheiros como é que é. Porque eu cheguei naquele ponto assim, eu não segurava, a hora que dava vontade, eu precisava fazer. A urgência miccional, o nome disso aí é urgência miccional. Essa história da pescaria, até é uma coisa que meus colegas com certeza agora eles vão ouvir eu falando e aí eles vão escutar. Uma hora eu fui no banheiro e o banheiro estava ocupado e eu não ia conseguir segurar. E como tinha uma sala de jogos, e dentro da sala de jogos sempre tem copos de bebida dentro do ônibus. Aí eu peguei um copo Stanley e virou mictório. E fiz dentro do copo e fiquei esperando, né? Ou eu faria no copo ou faria na roupa, que iria pro chão igual. Aí peguei o copo e fiquei esperando. Então, aí depois que saiu do banheiro, eu fui lá, lavei o copo e tal. Era um copo plástico, não era um copo de acrílico. E segurei aquele copo para mim. Opa, agora eu já sei. Então agora eu posso tomar cerveja novamente, eu chopp novamente. O copo é o símbolo da vitória. Exatamente. Eu já disse, opa, agora eu já sei como resolver se acontecer de novo. Muito interessante essa história. Mas toda vez que eu ver um copo de plástico da água, eu vou lembrar do senhor. É uma situação assim bem, muito complicada. E se eu soubesse que o pós-operatório era tão tranquilo assim? Meu Deus. Tinha feito há muito tempo atrás. Hoje eu falo com meus amigos, já tem vários que vão lhe procurar, e que se alguns já procuraram, eu acho, e vão fazer novamente, porque assim, por favor, não se fazem a ETU mais. Procuram, Dr. Felipe fazem, porque é outra vida, e essa sim é definitiva mesmo. Né? E a diferença entre a resposta que você teve com o medicamento, comparado com a resposta que tem com a cirurgia, é a mesma resposta? Não tem comparação? Não. O medicamento,
Parece... Quantos por cento dos sintomas você acha assim, um medicamento? Uns 20%, eu acho. Comparado com os 100% que você tem hoje com a distribuição. E assim, mais ou menos isso aí que a gente orienta os pacientes mesmo. Não vai curar a doença, o medicamento é paliativo e a bexiga vai ficando mais e mais alterada. Quanto mais tempo obstruída, mais colágeno, mais fibrosa. Então muitos homens sofrem quietos, calados, sem falar para ninguém. E às vezes a gente vê numa festa, né? Tem uns amigos ali e tal, e o cara toda hora vai no banheiro, ele para lá jogando carta, tem que parar para ir no banheiro, numa viagem, né? E tem uma história que um paciente me contou também, que é o seguinte: quando o homem lá tem 14 anos na escola, o cara mais popular da escola é quem faz mais gol na hora do recreio, no futebol lá, o cara fez 4 gols e eu não fiz gol nenhum. O Ademir é muito fera, ele faz 4 gols na pelada. Aí com 18 anos vai pra noite, o cara mais popular é o cara que tem mais namorada. O Ademir ficou com 4 meninas diferentes, eu não fiquei com ninguém. Aí com 35 anos, é o cara que tem o carro mais caro. O Ademir tem um BMW, eu tenho só um Fusquinha. E depois dos 60 anos, é o cara que mija mais longe. O cara faz xixi lá do outro lado da coisa e o cara tá aqui se espremendo, aquele barulhão da água no vaso. Aí o cara pode comemorar, pode fazer festa, tomar lá cerveja, porque sabe que não vai ficar em apuros, né? Isso não tem preço. Isso aconteceu comigo antes da cirurgia. Poucos dias da cirurgia eu fui fazer uma pescaria e levei meu neto junto na pescaria. Meu neto tem 12 anos, fez 13 anos ontem. E sabe que turma de homem, só tem homem, e tem um guri no meio, o guri quer se divertir, quer dar risada, né? Então, em cima do barco, chega num ponto, fica 14, 15 horas em cima do barco, então chega uma hora que tem que fazer xixi, né? Aí ele bota pro lado de fora então eles davam risada, né? Que meu neto ia mijar, mijava... Acertava a capivara na beirada do rio. 10 metros longe, né? E eu tinha que pegar um copo para não fazer em cima do barco. Então. Ficar o cheiro de urina no bar. Daí agora nós já fomos, já conversamos, depois disso nós reunimos, daí eles dão risada hoje. Diz, agora tu pode fazer concorrência com o teu neto em cima do barco. Vai disputar com os guris, que vai mais longe. É uma diferença. Nessa pescaria que eu fui para a Argentina, era todos senhores, todos mais velhos do que eu. Mais velhos. 60, não sei se é mais velhos, mas um pouco mais idade do que eu. Então, quando a gente se reuniu numa tarde lá, e eu falei para eles que meu PSA, quanto é que estava meu PSA? Nossa Senhora, eles ficaram todos bem apavorados. Mas como, Ademir? Mas vai atrás. Eu disse, não, mas eu já estou encaminhando agora, já vou fazer, logo eu vou fazer uma cirurgia diferente. Todo mundo preocupado, mas não fica assim, vai mesmo atrás, porque isso aí é muito complicado. Eu já passei por isso, eu já fiz também. Então eu disse, não, mas aqui eu fiz, eu acho que vai ser diferente. Vai ser uma cirurgia nova, que eu descobri, eu acho que vai ser... mais rápida. Nos meus grupos de janta que eu tenho, o pessoal não fala, então depois que eu fiz a cirurgia, a primeira janta que eu fui depois disso, e aí como é que tu foi? E aí como é que é? Todo mundo interessado. E aí, vale a pena fazer? Então é aquilo que os homens realmente, às vezes muitos sofrem por não ter informações e muitos por... Negação, eles negam o sintoma. Eles não falam, ficam para eles, ficam sofrendo, que de repente uma ideia de uma pessoa estranha, já digo, né, uma amizade, pode mudar tudo o teu ritmo de vida, né? Porque se alguém tivesse me falado isso há 5, 6 anos atrás... Esse ano, em abril, completou 10 anos do meu primeiro caso. Então, quando eu sofri da primeira, eu já estava fazendo. Exatamente. Quando eu fiz a minha cirurgia, o senhor fez num senhor de Antônio Prado, eu acho, se eu não me engano. Ele estava no mesmo quarto que eu, baixado no hospital. Eu achei muito estranho, porque ele entrou de noite, depois da cirurgia, e no outro dia ele deu alta, um senhor que eu acho que 70 e poucos anos de idade. Mais velho que e eu com 50 anos, menos de 50 anos de idade. 5 dias. E fiquei 5 dias. Mas naquela época, né, não sabia, né? Então, e eu lembro, e o senhor fez a cirurgia, então, nele, olha só, senhor de Antônio Prado. Então, se naquela época eu já soubesse,
Talvez tivesse feito essa aí, não teria que sofrido. Operar 2 vezes. E né? operar 2 vezes, arriscando, né? Porque... Não, ó, senhor Ademir, muito obrigado, tá? Eu acho que ouvindo uma história de um paciente que acabou de fazer a cirurgia, a gente tem uma dimensão do impacto que essa doença tem na vida do homem e do quanto que a gente consegue melhorar com o tratamento adequado, de forma segura, usando aí a tecnologia correta e também num centro que só faz isso, que tem uma expertise aí. Estamos com mais de 2.400 casos operados aí nos últimos 10 anos, tá? Eu que lhe agradeço, doutor, pela deixar minha vida novamente voltar ao normal, que hoje eu sou um homem normal como qualquer um outro que não tem esse problema. Eu que lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando, que consiga ajudar muita gente. Muito obrigado, senhor Ademir. Esse foi mais um episódio do Prostcast, o podcast da próstata. E no próximo episódio vamos entrevistar um médico urologista argentino, Dr. Javier, que veio para o Brasil para aprender essa nova modalidade que traz mais segurança, né, no tratamento da hiperplasia. Ele vai falar sobre a experiência dele na Argentina, no tratamento da hiperplasia até então, e o que motivou ele a vir para o Brasil para aprender essa nova técnica.